Olá, amigos, bem-vindos a mais um Pod Spinecast, sua dose de coluna e saúde, e hoje uma dose de business. O Pod Spinecast não está fraco, não. Hoje eu vou ter a honra de conversar com um verdadeiro integrante da família real brasileira. Pode esquecer isso aí de Orleans e Bragança, isso aí é fake news, coisa antiga. Hoje a verdadeira família real brasileira chama Salvador, e hoje eu vou conversar com o Dr. Henrique Salvador. Dr. Henrique é médico formado pela UFMG, fez residência em ginecologia e obstetrícia pelo Mater Dei e Alberto Cavalcante, especialização em mastologia em Londres, e eu acho que quando pequeno gostava de jogar War, porque agora o objetivo dele é conquistar todos os territórios brasileiros. Muito obrigado pela presença aí, doutor Henrique. Eu que agradeço, né, Daniel? É uma honra muito grande participar aí do seu Podspine, né? Podspinecast, né? Sem dúvida alguma, eu tenho ouvido alguns episódios e são muito interessantes, né? Porque você consegue unir conteúdo à descontração, né? Isso é legal porque a gente consegue, de uma maneira bastante lúdica até, ouvir e ver aí os seus podcasts, né? É só gente fera que está animando de encarar essa furada aí. Impressionante. É porque não é furada, por isso que as pessoas animam. Muita gente boa. Doutor Henrique, eu gosto de começar com umas perguntas rápidas, bate-bola, coisa bem tranquila, tá? Tá certo, à disposição. Doutor Henrique, quem é mais bravo? Doutor José ou doutora Norma? Quem puxou mais sua orelha? Depende do sentido, né? Na verdade, os dois sempre foram muito rígidos, né? Na criação dos filhos, mas ao mesmo tempo sempre nos deram muito amor, né? Tanto um quanto o outro, né? E ao longo da vida eles foram mudando também, porque a gente vai amadurecendo e mudando ao longo da vida, né? Então, coisas que eram muito difíceis para eles, creio, né, na educação dos filhos no começo, depois foram mudando a roupagem, mudando a maneira de encarar, né? Mas eu lembro sempre, até na educação dos meus próprios filhos, né? Hoje eu já sou avô também, eu acho que eu nunca faltou pai e mãe na minha vida, sabe, Daniel? Então, eles sempre foram muito presentes, né? Então, eu acho que foi a dose certa de rigidez, no sentido de uma disciplina, né? Porque as coisas na vida tem que ter método, tem que ter disciplina, né? Pelo menos nas coisas com as quais a gente lida, né? Mas, ao mesmo tempo, uma disponibilidade, um carinho, um amor muito grande. E quem deu mais trabalho na sua casa entre você e seus irmãos? Acho que cada um tem o seu perfil, cada um de um jeito, né? Talvez uns deram mais trabalho na escola, outros ao longo da vida deram mais trabalho nas decisões que foram tomando, né? Na verdade, cada um tem um perfil diferente, apesar de sermos fruto, né, da mesma família, mesmo pai, mesma mãe, né? Cada um foi tendo as suas dificuldades aí, sabe, ao longo da vida e sempre com muito apoio, né? Não apenas de pai e mãe, mas até de irmãos mesmo. Nós somos uma família bastante próxima, né? Muito unidos. E eu fiz essa pergunta para o doutor Fernando e eu vou repetir. Você está achando melhor ser pai ou ser avô? Olha, eu me realizei muito como pai, sabe? Mas a experiência de ser avô é muito diferente, sabe? Esse fim de semana agora eu estava com meu filho na casa dele, lá na fazenda, né, com o Zé Henrique, e aí eu tenho uma netinha, a Silvia, né, que ela tem um temperamento muito forte, ela está com 1 ano, né, aí eu fiquei do lado dela, assim, chamando ela, né, Sil, vamos caminhar com o vovô, ela me olhava assim, tal, não ia, de repente, lá pela Santa, ela pegou na minha mão, caminhou comigo, ela está com 1 ano e pouquinho, fez 1 ano em novembro. Quando eu cheguei em casa, a minha nora, a Natália, mandou para mim um vídeo dela assim, cadê o vovô? Vovô ia andando assim pela casa me procurando, né? Eu falei, puxa vida, me senti realizado, né? Ou seja, que uma criança de 1 ano e pouco, ela é muito autêntica, né? Uma criança de 1 ano e pouco tem muito pouco filtro. Então, eu acho que o neto é a sobremesa da vida, né? O neto é a doçura que a gente quer, já numa fase da vida que a gente sabe que não vai viver mais o tanto que já viveu, né? Então, acho que tanto como pai, como filho, como neto, né? Com os netos, eu tenho me realizado muito. Família, para mim, é uma coisa muito importante, né? Acho que aprendi isso, né? Com meus pais e procuro também levar adiante, né? E time do coração, doutor Henrique? Isso aí não tem a menor dúvida, né? O glorioso Clube Atlético Mineiro. Tá em alta, tá satisfeito também. Mas na baixa também nós chegamos firme lá. Aliás, isso é o que distingue o atleticano dos outros, né? É na saúde e na doença, é na alegria e na tristeza. Nós estamos sempre do lado do galo. Legal. Comida preferida? Comida preferida, eu sou bom de boca, sabe? Assim, eu não sou de negar muita comida, não, né? Eu não sou muito exigente e, ao mesmo tempo, assim, eu gosto de churrasco, eu gosto de estrogonofe, eu gosto de, assim, enfim,
Eu gosto de uma comida mineira, mas adoro a comida baiana também. Minha mãe é baiana, né? Minha mãe é de Feira de Santana e nós somos acostumados, né? Com a comida mais temperada também da Bahia, né? Então, eu não tenho, assim, um prato da minha predileção absoluta, não, sabe? Mas eu não tenho nenhum problema relacionado maior com restrição alimentar, nem sou fã demais de nada assim, não. Algum hobby do coração, assim, alguma coisa que se tem um tempo Tenho, livre, o que o senhor faz? tenho, eu adoro a fazenda, sabe? Assim, na fazenda, quando eu às vezes caminho na fazenda, quando eu monto a cavalo e vou andar para ver as coisas da fazenda, isso me realiza muito. É uma costume, vamos dizer assim, de família, uma tradição de família, né? O pai do meu pai era fazendeiro, o pai da minha mãe era fazendeiro. Eu convivo com esse ambiente desde que nasci, né? Então, realmente, para mim, a convivência com o campo me relaxa, me revigora as energias, né? Então, fazenda, para mim, realmente, sem dúvida alguma, é meu maior hobby. E nessas horas vai sem celular para ninguém te incomodar? Não, eu não abandono o celular nunca, não. Sabe por quê? Eu acho que na proposta que nós temos, né, de atuação na rede Mater Dei, estar conectado à disposição das pessoas é fundamental. Então, o meu celular está o tempo todo, eu só desligo o celular na hora de dormir à noite. Desligo o celular na hora que eu deito, porque senão não consigo dormir, né? Preciso dormir para descansar, e cedinho eu ligo, né? Eu caminho todo dia agora que eu não estou mais operando, eu parei de operar em dezembro, né? Que é uma paixão da minha vida, né? Sempre foi bloco cirúrgico, consultório, né? Exerci a medicina com muita intensidade durante praticamente 40 anos, estou fazendo 40 anos de formado agora em dezembro, foram 39 anos de muita dedicação, né? Mas agora eu estou conseguindo caminhar, então, todo dia às 5:30 da manhã, né? Mantive o hábito de acordar cedo, e até na caminhada eu levo o celular. Se não fosse ginecologia ou obstetrícia, você considerou alguma coisa ou consideraria outra especialidade? Não, não. Eu nunca tive dúvidas de que eu queria ser médico, e eu nunca tive dúvidas de que eu seria ginecologista obstetra. Eu tive uma certa dúvida em relação a qual subespecialidade dentro da ginecologia e obstetrícia eu iria levar adiante, né? E acabei fazendo uma opção que me gratificou muito, que foi a mastologia, né? Eu fiz reprodução humana também, né? O primeiro bebê de proveta de Minas Gerais nós fizemos juntos, né? Eu, Ricardo Marinho e Walter Passi, né? Depois a gente voltar de um período fora do Brasil. Na época era preciso fazer isso, né? Porque a técnica era muito mais desenvolvida fora do Brasil do que no Brasil, né? Então, eu fui para o Canadá para ver isso, o Ricardo foi para a Inglaterra, o Walter foi para a França, né? Voltamos, montamos um grupo, conseguimos fazer, mas logo, logo eu vi que a minha vocação maior era para mastologia, né? E aí fiz uma formação muito profunda, procurei fazer, né, a mais consistente que eu pude na mastologia, sabe? E última pergunta desse bate-pronto, alguém já fez um NEA ou um saque para você no Mater Dei, não? Ah, já, NEA eu já tive NEA, sim, já respondi também, né? Ó, é mesmo? Não, NEA é Isso bom demais. isso, isso acontece na vida da gente, né? Quem tem um movimento grande, né? Acho assim, só não erra quem não faz, né? Todas as vezes que a gente tem uma atividade muito intensa, muito grande, com muito movimento, acaba que um dia a gente vai errar, né? O importante que eu acho é você fazer tudo que você puder para não repetir o erro, né? E para aprender com aquele evento adverso, com aquele erro que você cometeu, né? Eu acho que isso é que é importante. A vida a gente tem que estar sempre procurando evoluir e aprender com as oportunidades que a gente tem. Legal. Agora acabaram as perguntas difíceis, agora vão ser só moleza daqui para frente. Imagino. Eu queria começar do começo mesmo, você já até tocou um pouco nesse assunto, mas como é que foi a decisão de fazer medicina e GO? Dois pais médicos em casa, com certeza fazer medicina era uma quase certeza, né, que você falou. Assim, o que acontece, né, Daniel? Medicina para a gente, desde a infância, sempre foi uma carreira muito prazerosa, sabe? Meus pais, apesar de trabalharem muito, né? Papai saía muitas vezes de madrugada para fazer parto. Eu via pouco em algumas etapas assim, onde ele trabalhou muito, né? Mas a qualidade do tempo que ele dedicava para os filhos sempre foi muito grande também. Mas sempre com a mensagem de que medicina é uma profissão que dá um retorno afetivo, um retorno até para a autoestima de quem exerce muito grande, sabe? O médico, quando ele exerce a medicina com intensidade, quando ele prioriza, né, a profissão na sua vida, né, eu acho que o feedback que a gente tem das pessoas às quais a gente beneficia, ele é muito positivo, é muito grande. E eu sentia isso, né?
eu sentia isso, o quão meus pais eram importantes na vida de muitas pessoas. Então, acho que foi formando um conceito dentro de mim de que valia a pena ser médico, de que a medicina era uma carreira que realmente permitia, né, a realização profissional. E procurei me qualificar o mais que eu pude ao longo da minha vida na minha carreira médica, sabe? Eu fiz uma formação assim, eu costumo dizer também, medicina, ela dá muitas oportunidades para quem a exerce, né? Você pode fazer, por exemplo, a medicina só de consultório ou só do ambulatório, você pode fazer a medicina da representatividade de classe, né? Onde você procura caminhos melhores, né, para a especialidade médica que você resolveu abraçar, a medicina da pedagogia, né, ou acadêmica, né, a medicina onde você procura publicar muito também, está ligado um pouco a essa questão da academia, né? Onde você pode fazer uma formação estrito sensu, né? Com doutorado, mestrado, livre docência, né? E eu tive a sorte, ao longo da minha vida, de exercer todas essas fases da medicina, inclusive a do empreendedorismo, né? Empreender enquanto médico, né? Então, isso me deu uma visão muito ampla, sabe, da medicina e me gratificou muito, tem me gratificado muito, né? Imagino muita história, né? Muita experiência nessa trajetória aí desses 40 anos quase 40 anos de profissão. Verdade, assim, eu me formei pelo FMG, né, fiz residência em ginecologia e obstetrícia aqui em Belo Horizonte, depois eu fiquei fora praticamente 2 anos e meio, né, fiz uma residência em mastologia no Guy's Hospital, na Inglaterra, estive também no Grace Hospital em Vancouver, no Canadá, durante 6 meses, né, fazendo reprodução humana, estive na Alemanha 2 meses, quando eu retornei, eu fiz um networking também na área da mastologia, na minha especialidade bastante amplo, né? Fui presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, fui vice-presidente da Sociedade Mundial de Mastologia, fiz uma livre-docência, né? Sou professor livre-docente, né? De ginecologia, publiquei quase, assim, mais de uma dezena de livros, 12 livros, né, na minha especialidade, foram mais de 200 artigos médicos publicados como autor ou coautor, né? Então, assim, eu tive uma atividade acadêmica grande e uma atividade consultória também bastante intensa, né? Eu sempre operava muito cedo, né? Às 6h30 da manhã já estava no centro cirúrgico, né? Um anestesista só a vida inteira de referência, que é o Arthur Palhares, que é meu amigo e irmão, né? Então a gente já costumava trabalhar junto, com equipe também de residentes, de auxiliares muito aderida, muito próxima, né? Então, quando a gente tem gente boa ao lado, acaba que a gente consegue produzir mais também, né? Consultório dentro do hospital, que era um grande facilitador, né? Sem misturar as atividades de médico e gestor também. Quando eu estava na diretoria, eu resolvia as questões da diretoria. Quando eu estava no consultório, as questões ligadas à medicina, né? Então, assim, realmente foi um exercício da atividade médica com bastante intensidade. Hoje, você acha, doutor Henrique, que a gente está mais longe ou mais perto do exterior? Porque você falou que viu esse tanto de hospital, né? Eu acho que o conhecimento hoje ele é global, né? A gente hoje tem acesso ao que se faz de melhor em qualquer lugar no mundo, quase que em tempo real, né? E acho que os médicos brasileiros também são extremamente competentes em alguns estados, né, algumas capitais do Brasil, até cidades do interior. Eu tenho andado muito por aí, né? Eu observo que a qualidade da prática médica ela é compatível com o que existe em qualquer lugar no mundo hoje. O Brasil tem verdadeiras excelências médicas, né? Que são grandes vultos mesmo da medicina mundial hoje, né? Então, a tecnologia também virou praticamente uma commodity, né? Hoje, o que se desenvolve no Brasil amanhã está sendo usado nos Estados Unidos e vice-versa. Os medicamentos também especializados, né, em áreas onde eles fazem a diferença também, a gente tem acesso muito mais facilitado, né? Então, eu acho que a gente vive sob o aspecto hoje do conhecimento médico e da prática quase que um mundo globalizado, sabe? Eu não vejo grandes diferenças, a não ser em áreas muito específicas, né, muito especializadas, ainda pode haver uma diferença grande, mas de uma maneira geral, eu acho que o Brasil hoje, com a própria abertura que houve, ele tem acesso à mesma tecnologia, democratização de conhecimento médico, né, que qualquer outro país desenvolvido tem.
Por falar em pioneirismo, você estava falando do bebê de proveta, como é que ele foi recebido na época? Pela sociedade? Porque essas inovações trazem muitos, são disruptivas, né? Elas mudam muito a cultura da época. Na verdade, né, esse é um projeto que foi estimulado pelo Dr. Salvador, né, sem dúvida alguma, sempre foi um grande incentivador da inovação, um grande incentivador, né, para que essas coisas ocorressem no Mater Dei, não apenas na ginecologia obstetrícia, mas em várias outras especialidades, né? O Dr. Salvador, eu costumo dizer que, sem dúvida alguma, é a nossa maior inspiração, né? É o fundador da Rede Mater Dei, uma pessoa que teve uma capacidade enorme de articular muitas mudanças, inovações, né? E um pioneirismo muito grande em Belo Horizonte, né? Tem muitos exemplos disso, e um deles, né, foi estimular 3 jovens, né, no caso o Ricardo, o Walter e eu, para que nós pudéssemos voltar e colocar em prática aquilo que nós vimos lá fora, porque às vezes é comum, né, um médico sair, ver alguma coisa diferente e não ter as condições de colocar em prática aquilo que ele viu, né? E em relação especificamente à fertilização in vitro, nós tivemos todas as condições necessárias para que isso ocorresse, né? Montamos um laboratório, trouxemos meio de cultura de fora, porque na época não tinha aqui, alguns equipamentos, uma bomba de sucção, né? Então ficava o Ricardo no laboratório, e eu e o Walter, nós íamos a campo para fazer as coletas, né, dos oócitos, para depois fertilizar em laboratório, né? E não era a mesma tecnologia que existe hoje, né? A coisa avançou, evoluiu muito, né? Mas foi um passo importante que o Mater Dei deu na época, sabe? Foi mais um movimento pioneiro, né, que a Rede Mater Dei executou na época, dentre vários outros, né? Foram vários passos, né? Eu vejo assim, cada época foi marcada por um avanço específico. Um deles foi que você foi um dos primeiros residentes da Rede Mater Dei, né? Eu fiz parte da primeira turma de residentes do Mater Dei. Aliás, o primeiro plantão do Mater Dei, o Mater Dei foi inaugurado em 1º de junho de 1980. Eu me formei em dezembro de 82. O primeiro plantão da Rede Mater Dei foi dado por mim e pelo Ricardo Marinho, como estagiários, né? Nós não éramos nem médicos e fomos os primeiros que demos plantão. E curioso, viu, Daniel, foi no dia 1º de junho de 80, num domingo, no dia que o Atlético estava disputando o Campeonato Brasileiro contra o Flamengo lá no Maracanã, que nós perdemos, né? Você lembra, de 3-2, né? E meus amigos todos foram, né? Tomaram varada na cabeça, né? Tomaram foguete na cabeça. Foi uma guerra aquele jogo, né? Foi o jogo que o Reinaldo jogou machucado, que o Nunes fez o gol, aquela partida histórica, né? Onde o Flamengo foi campeão, né? E nós não fomos, né? Ficamos dando plantão no Mater Dei, né? Então, assim, isso ficou muito marcado para mim, porque foi o ponto de partida, né, para um projeto que beneficia tantas pessoas hoje, né, que é o da Rede Mater Dei. E agora você ainda atende? Você falou que parou de operar, mas você ainda continua clinicando? Não, ou não? Eu tomei a decisão de fechar o consultório, né, em dezembro, 31 de dezembro, e também, obviamente, de parar de operar, né? Porque acho que a Rede Mater Dei está passando por um momento de mudanças muito grandes, né, de um crescimento muito acelerado, né? E sendo eu hoje, né, o presidente da Rede Mater Dei, né, eu acho que eu preciso de ter dedicação integral para esse momento estratégico que nós estamos vivendo, né? Nós tomamos a decisão de crescer não por diletantismo, ou não porque a gente achava que precisava de crescer, não é isso, né? Há mais ou menos 3 anos atrás, eu comecei a perceber o que estava acontecendo, né, no mercado, né? E aí procurei papai e os meus irmãos, né? E falei, olha, eu acho que se o Mater Dei não crescer, nós vamos ter muita dificuldade no médio espaço de tempo. A gente tem crescido, né? Em 2000 primeiro, né? Nós fizemos o bloco 2 do Santo Agostinho, depois em 2011, fizemos a mudança, né? O doutor Salvador foi para a presidência do conselho, eu vim para a presidência do Mater Dei, eu era diretor clínico e técnico, né? Desde 1985, né? E aí inauguramos o Mater Dei em Contorno 2014, momento que o doutor Salvador se dedicou integralmente à construção daquele hospital. Eu fiquei na gestão do Santo Agostinho, né? E ele foi dedicar à construção do Mater Dei da Contorno. Depois, em 2019, nós inauguramos o Mater Dei Betim Contagem. Foi uma oportunidade que nós identificamos também numa região muito carente, né,
de bons hospitais e de acesso qualificado. Aí chegamos à conclusão que estava na hora de sair de Minas Gerais, né, porque já havíamos crescido bastante aqui no entorno de Belo Horizonte, né. Compramos um terreno estrategicamente localizado em Salvador, no Rio Vermelho, né, na esquina de duas avenidas muito importantes da cidade, a Vasco da Gama e a Anita Garibaldi, um terreno que parece que estava ali esperando alguma coisa diferente mesmo para acontecer, que é um terreno de 8.000 metros quadrados, né, terreno com a frente enorme para a Avenida Vasco da Gama, sempre com o mesmo arquiteto, né, o Dr. Zanettini, que fez o projeto do contorno, do Betim Contágio também de Salvador, né. Fizemos uma obra lá rápida, em 2 anos e meio, né, para vocês terem uma ideia, o Mater Dei Salvador, ele é mais ou menos o tamanho do Mater Dei da Contorno, um hospital grande, com 62.000 metros quadrados de área construída. Só que, além desse hospital, ainda tem outro prédio ao lado, que é o prédio do centro médico, o centro de consultórios, sabe? Nós vamos levar para lá uma medicina bem integrada entre assistência primária, secundária, terciária e quaternária, né? E aí ter um prédio de consultório se tornava muito importante também nesse projeto. E vamos inaugurar agora, dia 1º de maio, né? Daqui a 3 semanas, o Mater Dei Salvador. E aí, a conclusão que eu cheguei, procurei a família e conversei, foi o seguinte: olha, a gente precisa de acelerar o crescimento, porque o Brasil tem hoje mais de 4.500 hospitais privados. Tem 2 ou 3 redes hospitalares que estão se organizando com um volume maior de unidades, de hospitais. E isso leva a uma série de vantagens. Por exemplo, na negociação com fornecedores de materiais, medicamentos, OPME, no relacionamento com as operadoras de plano de saúde, no compartilhamento de recursos e na geração de sinergias, que a gente chama, né? Você tem um corporativo mais forte, aí você não precisa de replicar essa estrutura corporativa em cada uma das unidades. Então, você passa a ter uma eficiência maior e passa a ser mais competitivo. Não basta apenas construir hospitais. A gente precisaria também de adquirir alguns hospitais, desde que esses hospitais tenham um perfil semelhante àquele da rede Mater Dei, né? Que perfil que é esse, né? Valores semelhantes, corpo clínico relevante, hospitais que sejam relevantes para as comunidades onde eles estão inseridos, que tenham um rol de clientes, inclusive de operadoras de plano de saúde, que a gente entenda, que a gente possa operar gerando valor, né, para os diversas partes interessadas, né? E aí fomos identificando algumas regiões do Brasil para onde a gente queria ir, e também cidades e hospitais que valesse a pena a gente abordar no sentido de trazer para dentro da rede Mater Dei. E está crescendo cada vez mais, né? O que propiciou esse crescimento mais acelerado foi a decisão de fazer o IPO, né, Daniel? Porque, na verdade, nós conhecemos da operação hospitalar, são quase 42 anos operando no hospital. Nós evoluímos muito na nossa governança, né? Nós temos hoje um conselho de administração ativo, uma diretoria também, com, inclusive, membros da família que se profissionalizaram muito, né? E profissionais que vieram do mercado, que são profissionais reconhecidamente muito qualificados, né? Nós temos investimento grande em pessoas, não sei se você sabe, hoje tem mais de 110 médicos fazendo residência na rede Mater Dei. Nós já formamos milhares de técnicos de enfermagem no nosso centro de formação institucional. Nós temos enfermeiros e enfermeiras que fazem uma pós-graduação em enfermagem na rede Mater Dei. Nós temos estagiários, que a gente chama de Programa Estagiário Destaque, que é um programa que forma líderes na área de apoio e na área administrativa, né? Nós temos uma série de programas, por exemplo, como o Lidera Mater Dei, onde a gente desenvolve líderes na rede Mater Dei em 3 estágios de formação, né? Enfim, tem muitos programas de envolvimento e de formação, retenção e desenvolvimento de talentos na rede Mater Dei. Então, as pessoas, a gente tinha também. O que faltava, né? Faltava capital, para a gente poder crescer de uma forma mais acelerada. Então, no momento que nós abrimos o capital da rede Mater Dei na Bolsa, nós captamos um determinado recurso, e esse recurso foi integralmente utilizado na aquisição de novos hospitais, né? Então, assim, isso permitiu esse crescimento mais acelerado no último ano. Eu imagino, assim, era até uma pergunta que eu ia fazer, mas eu vou antecipar,
a decisão e o processo de abrir capital não há de ser uma coisa simples, né? Eu imagino que foi um esforço hercúleo para reunir dados e mostrar, para fazer todo o processo necessário. Sem dúvida. Você tem que ter uma preparação grande, por mais que a gente já tivesse amadurecido muito, né, em processo de gestão, né? Mas, por exemplo, você tem que ter uma estrutura financeira muito mais robusta, interna, né? Você tem que ter uma área de relacionamento com investidores, você tem que ter uma área de M&A, que a gente chama, né, de fusões e aquisições, onde você estuda profundamente cada um desses hospitais. Você tem que ter advogados que permitam que você faça o que se chama de diligências, né? Diligência fiscal e tributária, diligência de passivos cíveis, né? Passivos de toda a natureza, diligência operacional, onde você entra no hospital e vê o seguinte: a hora que esse hospital estiver dentro da rede Mater Dei, ele vai melhorar o resultado, vai piorar, o que vai acontecer quando ele foi incorporado pela rede Mater Dei, né? Nós tivemos que trazer uma empresa de auditoria que se chama, uma das Big Four, uma das 4 principais do mundo hoje, né, para poder também nos auditar e a gente demonstrar para o mercado que aquilo que a gente faz está conforme as normas contábeis, né, e as normas fiscais e tributárias das melhores práticas hoje do mundo, né. Então, foi uma série de iniciativas que nós tivemos que fazer para nos preparar para essa fase, né? Uma reorganização societária também. Então, durante aí 1 ano e meio a 2, foi um período de intensa preparação e estruturação para que nós pudéssemos dar esse passo com segurança. Doutor Henrique, uma coisa que eu vejo é que você exerce 2 funções que eu vejo que elas podem ser antagônicas ou elas podem ser harmônicas, a de médico e a de gestor de um hospital. Como é que você concilia as duas? Você achou difícil conciliar essas 2 coisas que você tem que ver lucro, mas tem que ver o paciente, tem que ver o bom funcionamento da medicina? Eu acho, Daniel, que, pelo contrário, eu acho que, para mim, ao longo da minha vida, exercer esse duplo papel foi, assim, tem sido, né, uma fase de muito trabalho, né? Eu sempre trabalhei muito, né, mas sempre tive muito prazer naquilo que eu fiz, que eu acho que isso é fundamental, né? E acho que na verdade, uma atividade ajuda a outra. No momento que eu sou médico, que eu estou dentro do centro cirúrgico, eu entro dentro da sala de cirurgia, eu converso com um colega, eu chego perto das equipes assistenciais, não apenas os médicos, mas as equipes de enfermagem, né? Na medida que eu estou num posto de enfermagem prescrevendo, estou no quarto de um paciente, eu estou observando, né? Estou com uma visão de campo muito diferenciada e que muitas vezes quem está trancado dentro de uma sala não tem trabalhando, né? Por outro lado, quando eu desenvolvo a minha atividade de gestão e de empreendedor, eu preciso de ter organização, disciplina e método. E se eu levar isso para a sala de cirurgia, se eu levar isso para a minha atividade médica, eu acho que eu também me beneficio muito, né? Porque a medicina também, ela é arte, sim, ela é intuição, sim, mas ela precisa também de organização, de método, né? E ela precisa de disciplina, né? Para que a gente tenha horário. Por exemplo, eu sempre detestei deixar paciente meu aguardando na sala de espera, né? Eu te confesso que eu tive uma clientela enorme na mastologia, né? E eu sempre procurei atender as pacientes no tempo certo, né? Sempre procurei dar retorno, né? Um paciente que me ligava, um paciente que me procurava, eu rapidamente retornava, porque eu acho que isso é um movimento empático, né? Eu fazer com os outros aquilo que a gente gostaria que fizessem conosco, né? Sempre procurei, por outro lado também, ter os mecanismos de tecnologia ao meu alcance para que essa conectividade minha com o paciente ocorresse, né? Então, eu sou de uma época, por exemplo, quando eu formei em medicina, que não existia nem telefone celular e nem internet, para você ter uma ideia. Você imagina um mundo hoje sem celular e sem internet, a gente não imagina, né? Mas eu estava sempre disponível com o BIP, eu estava disponível com o telefone de casa, né? Então, isso eu aprendi com meus pais, aprendi, é uma cultura que o Mater Dei sempre procurou difundir, né? Então, na verdade, eu acho que o duplo papel sempre me ajudou muito, e eles não são excludentes, pelo contrário, acho que quando você tira o melhor de cada um, acaba que você se torna um médico melhor e um gestor melhor também. Mas aí fica a dúvida, assim, porque agora eu vejo com esses planos verticais o oposto disso, né? Onde os gestores querem que você atenda o número máximo de pacientes no menor tempo possível, que gaste o menor
quantidade de insumos possíveis e limita o material que o médico pode usar, e essa não é a realidade que eu vejo na rede Mater Dei. Eu acho assim, você tem muitos modelos hoje. Quando você pega saúde suplementar no Brasil, ela não é uma só, né? Você tem muitos blocos, muitos modelos de relacionamento. Você tem esse que você acabou de relatar, que é o modelo vertical, onde o hospital é centro de custo, né? Onde acaba que o médico é um instrumento desse centro de custo, é quase que uma commodity mesmo, né? Dentro do sistema, né? E você tem um modelo, por exemplo, que é o que a Rede Mater Dei persegue, sempre perseguiu, né? Que é procurar fazer com que o médico tenha identidade, com que o paciente saiba quem é o médico que atendeu, com que, obviamente, olhando uma relação de custo-benefício, né? Porque a gente não pode também ignorar que o dinheiro que rege esse sistema ele é um só, e ele é limitado, os recursos não são ilimitados, né? Então, desde que haja evidência comprovada, desde que haja uma tecnologia que é melhor em benefício do paciente, a Rede Mater Dei sempre incorporou, sempre esteve ao lado do médico. O que a gente não concorda muitas vezes é com excessos, né, que podem ocorrer na própria prática médica e na prática hospitalar, né? Mas o posicionamento do Mater Dei sempre foi de que o médico tem nome, o médico que faz bem feito precisa de ser destacado e reconhecido, e o hospital também precisa atender as necessidades daquele paciente, daquele cliente, né? Eu costumo dizer o seguinte, tem muita coisa na atividade médica e hospitalar que ela precisa de ser padronizada, assim. Que ela sendo padronizada, ela reduz a variabilidade. Ela reduzindo a variabilidade, a chance de erro é menor, né? Porque ela é mais padronizada, ela segue mais processos que já estão universalmente estandartizados e conhecidos. Agora, tem uma questão que difere muito, né, numa rede como o Mater Dei e de outras, que eu acho que é o seguinte, na hora da entrega do serviço, ele tem que ser customizado. E o que quer dizer customizado? É o médico e o hospital entender quais são as necessidades daquele determinado cliente, procurar atender. Isso implica, por exemplo, em algumas medidas que o Mater Dei tem feito ao longo dos últimos anos, né? O canal médico mesmo é uma delas, né? Nós temos uma linha quente hoje no hospital que funciona de 7 da manhã às 7 da noite, onde se precisar de um atendimento diferenciado para um médico ou para um paciente, esse canal médico é acionado. Nós temos um sistema de coleta de indicadores de satisfação de cliente, do próprio médico que utiliza os nossos serviços, que é mais uma prova disso. Nós temos um investimento grande hoje no que a gente chama no Meu Mater Dei, que é a digitalização de algumas jornadas, né, do médico, do paciente, etc., que procuram também facilitar a vida e aumentar a satisfação tanto do médico quanto do paciente. Então, assim, médico para a gente é um parceiro e alguém que realmente precisa de ser cuidado de tal maneira que ele possa se destacar também na sua atividade. Da mesma maneira, o paciente. A gente vive, hospital e médico, por causa do paciente. Se não fosse o paciente, né, médico e hospital não teriam razão de existir. Então, é importante a gente não se afastar dessa realidade. É interessante. E uma coisa que eu estava pesquisando foi o tempo que você passou na Apple. Como é que foi essa experiência, doutor Henrique? Daniel, eu tenho procurado fazer algumas viagens nos últimos anos para poder entender como é que o mundo está se comportando em relação a algumas tendências, né? Eu fiz uma imersão em Cupertino na Apple e depois numa rede hospitalar chamada Ochsner Medical Center, que é uma rede de hospitais nos Estados Unidos, que tem um diretor médico chamado Richard Milani, que é uma pessoa muito diferenciada, que foi muito importante para algumas atividades que nós desenvolvemos na Rede Mater Dei nos últimos 3 anos, sabe? Principalmente em um movimento de desenvolver algumas linhas de cuidado e suportar a gestão dessas linhas de cuidados com tecnologia. Eu estou falando, por exemplo, em monitoramento de doenças como hipertensão, diabetes, etc., né? De tal maneira que o paciente se sinta mais apoiado e mais próximo das equipes médicas, né? Foi um passo importante esse, né? Onde, inclusive, um fornecedor nosso, que é a MV Sistemas,
desenvolver um aplicativo, né, que nós, inclusive, implantamos na Rede Mater Dei, né, para apoiar o corpo clínico, né, naquele momento. Esse aplicativo ele foi desenvolvido exatamente a partir dessa imersão que nós fizemos na Apple, né. Depois, 2 anos depois, eu fui à Holanda, também fiz uma imersão lá em diversos serviços na Holanda para entender um pouco, né, o que era a importância, por exemplo, da atenção primária à saúde num sistema, né. E aí nós montamos o nosso saúde corporativa para os nossos colaboradores, muito com base nisso. O saúde corporativa, né, nosso, já serviu de base para o desenvolvimento de outros produtos que nós temos oferecido para nossos parceiros, como, por exemplo, Sul América Direto ou Cassi Vida, né. Fomos atrás de uma empresa chamada A3 Data, compramos, né, participação acionária na A3 Data, né, e hoje a A3 Data tem desenvolvido muitos desses produtos em parceria com a Rede Mater Dei. Então, assim, tem sido, nos últimos anos, um movimento de imersão em algumas estruturas que, independente de onde elas estejam, né, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, a gente acha que possa trazer benefício para isso que nós estamos tentando montar na Rede Mater Dei hoje. Uma coisa que é interessante é que a Rede Mater Dei é uma empresa agora de capital aberto, mas mantém ainda uma estrutura familiar. E como é que funciona a entrada das novas gerações da família? Existe um processo? É uma coisa mais pormenorizada, né? Existe um processo para isso, né? Existe sim, né? Assim, um grande problema das empresas familiares é que a maioria delas, né, não resiste à entrada da segunda e terceira geração por uma falta de profissionalização das famílias, né? Em meados dos anos 90, né, nós nos aproximamos através da iniciativa do Dr. Salvador, né, da Fundação Dom Cabral, sabe? Que desde então tem sido nossa parceira em inúmeros projetos, né? Vou citar alguns, né? Por exemplo, esse mesmo da sucessão na família, eu vou detalhar um pouco mais como é que é feito, né? O processo também, reestruturação da nossa arquitetura de gestão foi feito em conjunto com a Fundação Dom Cabral. Da mesma maneira, o nosso programa de participação de resultados, remuneração variável para os nossos executivos foi feito com a Fundação Dom Cabral. O projeto de desenvolvimento de líderes, mais uma vez, e eu já há mais de 10 anos sou conselheiro da Fundação Dom Cabral, sabe? Então, essa proximidade com a Dom Cabral tem sido muito importante para a gente. A Fundação Dom Cabral é um patrimônio brasileiro hoje, né? É um ícone, né, em termos de educação executiva no Brasil, e tem nos ajudado muito e está aqui do nosso lado, né? Está em Alphaville, né? Sempre esteve muito próximo, né? E um dos primeiros projetos que a Fundação desenvolveu conosco, né, em conjunto com uma consultora chamada Elismar Álvares, foi exatamente um programa de sucessão para as gerações da nossa família dentro da Rede Mater Dei. Então, vamos lá. Primeiro, nós somos 4 filhos, né? Eu, o Renato, a Maria Norma e a Márcia, né? Só um filho de cada um de nós pode vir a ser diretor, né? Então, no meu núcleo familiar é o José Henrique, no núcleo familiar do Renato é a Renata, no da Maria Norma é o Felipe, e no da Márcia vai ser a Lara, que está se qualificando agora, né? Segundo, esse membro que vai participar do processo, ele tem que fazer uma faculdade compatível com o negócio. O Zé Henrique fez administração de empresas, o Felipe medicina, a Renata advocacia e a Lara medicina. Terceiro, tem que ter dedicação integral. Então, por exemplo, o Felipe e a Lara, que são médicos, tiveram que escolher entre fazer a carreira médica técnica ou dedicar à gestão, e os dois optaram por dedicar à gestão. O Zé Henrique e a Renata, que não são médicos, mas são gestor, administrador e advogada, tiveram também que dedicar integralmente a sua vida à Rede Mater Dei. Terceiro, tem que trabalhar num hospital maior ou igual, hospital ou serviço de saúde, né, maior ou igual à Rede Mater Dei, né, durante pelo menos 2 anos. O Zé Henrique trabalhou no Sírio, no Einstein e no DASA por 3 anos. A Renata trabalhou no HCOR por 3 anos. O Felipe trabalhou por 2 anos no Mãe de Deus de Porto Alegre. E a Lara já está há 2 anos na Eretz Bio, que é a vertical de inovação do Einstein, né? Quarto, tem que fazer um MBA numa das principais escolas de negócio do mundo. E o processo para fazer um MBA desse é muito complexo, sabe? Dentre os pré-requisitos, você tem que fazer uma prova que se chama GMAT, em matemática e em inglês, e é uma prova muito difícil, e tem que ter uma pontuação
em que as principais escolas do mundo aceitem o aluno. Então, o Zé Henrique fez Columbia, que é uma das 5 principais escolas no ranking da Financial Times hoje. O Felipe fez a London Business, que também é uma das principais. A Renata fez a Hult em Boston. E a Lara está se qualificando agora para fazer também um MBA fora, né? Então, assim, e depois tem que voltar, trabalhar conosco como gestor, para ter uma experiência executiva, e aí sim, em havendo lugar, se qualificar para um cargo de diretor. Então, é um processo estruturado, é um processo difícil, não é fácil, não é simples, né? E se mostrou muito importante no nosso caso, porque os 3 que já estão trabalhando conosco, José Henrique, né, que hoje é o diretor de operações da rede, os hospitais todos estão debaixo da gestão dele, né, operacional, Felipe, que é o diretor médico da rede, né, e a Renata, que é diretora comercial da rede, estão sendo muito importantes, inclusive nesse momento de expansão pelo qual nós estamos passando, sabe? Então, é um processo realmente estruturado de profissionalização da família dentro do negócio. E, ao mesmo tempo, o que acontece? Quando os principais executivos do mercado começam a perceber que essa é uma família estruturada e que as pessoas estão lá porque têm mérito para estar, eles são atraídos pelo projeto. Então, nós conseguimos atrair também para dentro da rede Mater Dei executivos que são referência no setor, né? Pessoas que são respeitadas e pessoas que sobem a régua também da qualificação e, com isso, nos estimula a estar sempre procurando progredir também. Que legal. Eu já tinha desistido aí nos primeiros 2 estágios, porque é difícil demais isso aí. Só essa prova de matemática aí já acabava comigo, já. Tá doido. Mas tem uma coisa, Daniel, que é o seguinte, sabe? É a paixão, né? O desejo, é querer, né? Quando a gente se apaixona por um projeto, como a nossa família é apaixonada, né, pela rede Mater Dei, pelo que a gente faz, né? Eu acho que acaba que qualquer tipo de esforço extra vale a pena. Sem dúvida. Doutor Henrique, eu queria só mudar um pouquinho o foco e voltar para a área de medicina, assim, fazendo uma analogia. Eu vejo hoje, eu estou assim, um soldado raso, vendo a guerra de frente. E o senhor está um general vendo a guerra de longe, de cima, e consegue ter uma visão ampla. Dessa visão ampla, o que você vê para o mercado médico daqui para frente, principalmente para BH, que é assim, onde afeta mais a gente, e também para o Brasil, mas principalmente BH? Então, eu acho assim, né, bom, primeiro, eu não sou general, né, primeiro, Daniel, eu acho que nós estamos sempre aprendendo, né, aliás, dada a volatilidade, né, dada a velocidade com que as coisas estão acontecendo no setor de saúde, eu acho que a gente tem que ter a humildade para estar sempre aprendendo, sempre procurando se qualificar. Isso ocorre de várias maneiras, né? Primeiro é o autoconhecimento, né? Quais são os seus pontos que você ainda precisa desenvolver, os pontos que são fortes, os pontos que são fracos, né? Para você poder ir navegando nisso aí, procurando se aperfeiçoar sempre, né? Da mesma maneira que o médico não pode parar de estudar nunca, o gestor de saúde hoje, ele tem que estar sempre se qualificando e sempre buscando né? Ferramentas para ele poder exercer da melhor maneira possível a sua atividade. Então, esse é um ponto que eu acho importante. Mas tem outro ponto também, que eu acho que é fundamental na sua pergunta, que é o seguinte: a vida do médico nunca foi fácil. A competição sempre existiu. E no mundo hoje, em que está se formando, a quantidade de médicos que está se formando no Brasil, essa competição tende a ser mais acirrada. Eu tive a felicidade de trabalhar durante 1 ano e meio aproximadamente numa das medicinas mais socializadas do mundo, que é a medicina inglesa, onde o NHS, que é o National Health System, é um sistema extremamente socializado, né? E onde é muito difícil o médico se destacar. Mas lá eu vi muitos médicos que se destacavam, porque investiram na sua carreira médica e se diferenciaram, inclusive, a nível mundial. Eu tinha o meu professor, que era o professor John Hayward, que era um mastologista muito qualificado, né, que recebia pacientes do mundo inteiro, do mundo árabe, do Egito, da China, da Europa, de outros locais da América do Norte, Estados Unidos, Canadá, de outros países da Europa, né, e ele era uma referência. Então, eu acho que o profissional médico que quiser se destacar na medicina sempre vai ter lugar para ele. E aí eu acho que o médico, para se destacar, ele tem que se ocupar, se ele quiser ter uma clientela grande, né, se ele quiser se dedicar à medicina assistencial,
ele tem que se preocupar com duas coisas, sabe? Que é um pouco do que eu procurei desenvolver na minha vida e que eu já observei que os médicos de sucesso têm, sabe? Primeiro é uma formação técnica muito consistente, procurar ser o melhor médico, o mais atualizado, o mais habilidoso, alinhado com as melhores práticas do que acontece no mundo na sua especialidade hoje, né? Isso não é fácil, isso requer uma atenção constante, mas é possível. Segundo, desenvolver habilidades comportamentais, sabe? Habilidades em que ele consiga acolher bem as necessidades do ser humano, em que ele consiga formar time, formar equipe, né? O médico que tem um sucesso maior profissional é aquele que consegue ter ao seu lado pares e colegas, né? Trabalhando em torno de um mesmo objetivo. Com isso, você gera volume de pacientes que se interessam por um modelo, por um estilo de atenção diferenciado, né? Então, eu acho que sempre vai haver lugar no Brasil, né, para esses médicos diferentes, aqueles que se diferenciam, aqueles que são os talentos, né? E acho que num ambiente como o da Rede Mater Dei, isso é mais possível ainda, porque aqui, como eu te falei no início, o médico tem CPF, tem carteira de identidade, tem CRM, tem nome, né? Não é aquele anestesista gordinho, baixinho, de bigode que me atendeu, não. É o doutor fulano de tal, não é aquele cirurgião que estava no plantão, que eu nem lembro o nome dele, que operou a minha apendicite. Se ele me atendeu bem, ele vai tirar os meus pontos no consultório dele, eu vou indicar ele para outras pessoas, ele vai formando mais clientela para o seu consultório particular, ele vai gerando mais movimento para operar no Mater Dei, vai vinculando mais a rede Mater Dei, e aí você gera um movimento de ganha-ganha. O médico se destaca, o médico se diferencia e o volume dele atendendo o Mater Dei aumenta também. Para gente boa sempre tem lugar, né? Com certeza. Sempre vai haver. Os planos para a rede Mater Dei agora são quais? Tem o lote em Nova Lima, não tem? Tem um lote lá do Mater Dei? Nós estamos, na verdade, construindo um hospital em Nova Lima, nas 6 pistas, né? Em frente ali ao Posto Fernanda, onde era o campus 2 da Faculdade Milton Campos. Mater Dei comprou um prédio que já existia e está reformando esse prédio para colocar lá um hospital de aproximadamente 120 leitos. E o grande desafio, sem dúvida nenhuma agora, né, Daniel, é integrar os hospitais que foram adquiridos, né? Fazer com que eles venham para dentro da rede Mater Dei com uma cultura, né, que é essa que a gente descreveu agora, que a gente não perca o nosso DNA, que nos diferencia, né, ao longo dessa trajetória, de integrar mais unidades à rede Mater Dei, né, e que a gente consiga gerar as chamadas sinergias, né, de toda a natureza, né, sinergia e resultados, né, em mercado, imagem, satisfação de cliente, no econômico financeiro, em processos, né, que a gente consiga integrar isso, e nós estamos com um time de integração, que é coordenado pelo José Henrique, né, bastante ativo, com lideranças corporativas da rede Mater Dei que estão conosco há muitos anos, pessoas que estão aqui há 10, 15, 20, 30 anos e que têm apoiado muito esse momento também, tem ido a essas unidades que nós estamos comprando, né, procurando levar a cultura do Mater Dei para poder integrar melhor essas novas unidades. Um desafio grande, né? É grande, não é pequeno, não. Mas a nossa vida sempre foi feita de bons desafios. Isso é verdade. E, doutor Henrique, como é que você consegue relaxar? Assim, que é muita gente demandando da sua atenção. Como é que você chega em casa e relaxa? Você criou um hábito? Tem algum método? Ou como é que você faz essa transição? Eu gosto muito de música, gosto de uma boa leitura, né? Eu chego em casa e procuro um pouco fazer isso, né? Interagir com a minha mulher, é claro, né? Com a minha família, né? Quando eu posso, eu visito a casa de algum filho para ver os netos, né? Ou eles vão me ver. E nos fins de semana, quando eu estou em Belo Horizonte, né, eu procuro ir para a fazenda, né, porque lá é o local onde realmente eu consigo, literalmente, recarregar as baterias, né, porque é onde a gente tem amigos, inclusive, eu tenho colaboradores, funcionários que trabalham comigo na fazenda há 35 anos, né, pessoas que viram pessoas da família. E ali a gente brinca, ri, conta uma piada, conversa fiado, né, que faz parte da vida também, acaba que você vai relaxando e conseguindo, né, fazer isso, né? E eu desenvolvi também por ossos do ofício ou por dever de ofício, né,
uma capacidade assim de fazer algumas coisas ao mesmo tempo, né? De procurar desenvolver alguns projetos concomitantemente. E só consigo isso porque tem gente muito boa ao lado, né? Tem gente muito boa que está sintonizada, que está articulada, que comunga dos mesmos princípios, dos mesmos valores, né? E com isso a gente consegue que as coisas vão acontecendo, né? Às vezes com percalços, sim, né? Mas, ao mesmo tempo, com muito prazer, porque a gente vê que as coisas estão se realizando, se materializando, e mais pessoas estão cada vez mais se beneficiando, né? Do que a Rede Mater Dei tem feito. A comunidade hoje, no entorno da Rede Mater Dei, ela cresceu muito, né? Só em Belo Horizonte são mais de 5 mil médicos cadastrados. Hoje, se você somar todos os hospitais da Rede Mater Dei, são mais de 8 mil empregados, 8 mil colaboradores, né? Então, se você pegar uma média aí de 3 dependentes por colaborador, você imagina o que vai acontecendo com essa comunidade, né? A responsabilidade que a gente tem com a vida de tantas pessoas, né? Que tem nesse trabalho aqui a sua maneira de retirar o sustento, né? E também aquilo que o Mater Dei tem conseguido ser na vida das famílias que nos confiam a sua saúde, né? Do paciente, das famílias, né? Então, a gente vai se tornando uma entidade importante para muitas pessoas, né? É verdade, o Mater Dei é praticamente uma cidade, né? Lá dentro, agora, se for 8 mil vezes 3, 24 mil pessoas envolvidas dentro de um projeto, né? Só que, fora o que vai vir para o futuro. Mas eu acho, sabe, assim, Daniel, uma coisa importante também que a gente não pode deixar de mencionar é que nada disso tem sentido se a gente desviar do caminho principal, né? Em 1976, eu estava fazendo intercâmbio nos Estados Unidos com 16 anos. E papai foi lá encontrar comigo, né? E eu nunca esqueço desse fato. Eu estava sentado no avião do lado dele, ele pegou um cartão dele, escreveu para mim sobre a importância do servir, né? Que servir é um meio de vida, né? Servir com amor e melhor é a maneira da gente descobrir todas as diferenças da vida. Eu tenho esse cartãozinho comigo até hoje, até algumas apresentações que eu faço, eu projeto ele, porque eu acho que isso aí é um pouco da essência do que é o Mater Dei. E a gente não pode perder isso nunca. A gente que eu digo é o corpo clínico, são os colaboradores, é a diretoria, né? São todos aqueles, são as novas unidades, né, que estão vindo, né? Todos aqueles que, de alguma maneira, orbitam, né, no entorno desse projeto, né? E acho que essa é a essência. Então, nada desse crescimento faz sentido se essa essência não for preservada. E o bom é a gente perceber que mais pessoas, né, passam cada vez mais a entender isso, né? E a fazer com que isso ocorra. Existem distorções? É claro que existem, elas precisam ser corrigidas, mas há uma tensão constante para que nós não percamos esse DNA que nos trouxe até aqui, que é essa cultura. E agora um momento de caos, assim, você pode contar um paciente que te marcou, alguma coisa nessa história longa aí que você lembra, um caso que não foi tão bem, porque é o que marca muito a gente, né? Às vezes alguma coisa que a gente poderia ter melhorado nessa história sua aí, doutor Henrique? Com certeza que tem, né? Eu tive um caso, por exemplo, de uma paciente jovem que teve um sarcoma de mama, que é uma doença gravíssima, né? E que no final da vida ela teve que desarticular o braço, para você ter uma ideia, de tão grave que era a doença dela, né? E cada vez que ela voltava, né, ela recidivava e a gente ficava imaginando, gente, que pobre dessa mulher, né? E tentando mobilizar tudo que existia, todos os recursos, né? E assim, medicina tem esse lado, né? Que é o lado de um tipo de câncer, por exemplo, que por mais que você seja competente, mobilize esforços e faça o que é possível fazer, ela vai cursar mal, né? A doença vai cursar mal, né? Então, sem dúvida que esse é um lado, assim, da medicina difícil, às vezes, da gente lidar com ele. E uma outra coisa também que eu fui aprendendo ao longo da vida, né? Eu sempre tive muita energia e sempre fui muito impetuoso, né? Muito, assim, inquieto, né? E acho que hoje, olhando para trás,
talvez se em alguns momentos eu tivesse tido mais calma, mais paciência, né, as coisas tivessem corrido melhor, vamos dizer assim, né? Mas foram exceções, eu acho, ao longo dessa trajetória, né? E a gente vai aprendendo todo dia, né? E acho que a prática médica e profissional ensina muito para a gente. O consultório é um local onde, se a gente quiser, a gente aprende muito, né? Porque entram pacientes ali de meia em meia hora, né? Cada um com uma história diferente de vida, né? E eu acho que se a gente souber aprender com os erros e acertos do outro, né? É melhor do que ir dando testada pela vida aí, né? E dando murro em ponta de faca pela vida afora, né? E acho que isso, para mim, sempre foram oportunidades muito grandes de aprendizado. A gente aprende muito mais, às vezes, com as nossas pacientes do que elas conosco, né? Eu acho que a medicina tem esse outro lado também, que se a gente souber aproveitar, é muito importante. Tem uma frase que eu gosto muito que fala que a vida é uma professora cruel, porque ela primeiro aplica a prova, depois ela ensina a lição. E é difícil, né? Que às vezes você tem que errar primeiro para depois aprender onde que você estava errando ali, para depois olhar para trás e ver, talvez não devia ter feito isso. Mas o importante é a gente aprender, né, Daniel? A gente não continuar errando, né? Acho que assim, você nunca consegue fugir da sua essência, aquilo que você verdadeiramente é, né? Mas dentro do que você verdadeiramente é, você pode aprender ao longo da vida, né? Através dos erros e dos acertos que você cometeu, né? Para não errar de novo e para reforçar os comportamentos positivos, né? Acho que isso é importante. Eu costumo dizer, na semana passada, por exemplo, né, nós fizemos aí a recepção dos residentes da rede, eu bati um papo com eles lá na abertura, né? E eu dizia para eles exatamente que uma das principais características que um médico de sucesso precisa ter é estar disponível, sabe? O médico pode ser a maior sumidade que for. Se na hora que o paciente precisa dele, ele não é encontrado, ele não está disponível e ele não atende às necessidades daquele paciente, dificilmente ele vai conseguir fazer clínica grande, ele vai conseguir ter um grande sucesso profissional. Então, esse equilíbrio a gente vai percebendo ao longo da vida, né? O que é necessário, né? E aquilo que você dá conta de fazer, né? Doutor Henrique, agora indo para o final, para liberar o senhor aí, eu sei que você tem mais coisa para fazer do que participar de um podcast fuleiro aí. Fuleiro o quê? Queria deixar, se o senhor tem um livro, uma série, alguma coisa que o senhor recomenda para as outras gerações, alguma coisa que te marcou, que você recomenda para outras pessoas? Olha, depende muito, né? Por exemplo, eu li um livro que sempre me marcou muito, que foi a história de um grande brasileiro, né? Que foi Juscelino Kubitschek de Oliveira, né? Chama JK, o Artista do Impossível. Eu acho que esse livro, eu gosto assim de livros biográficos, né? Porque na verdade a gente, em cima do que a gente acabou de falar, né? A gente aprende muito com os erros e acertos, né, de outros, né? Então esse é um livro muito interessante. Na área de gestão, por exemplo, tem um livro muito legal que é o Ciclo de Vida das Organizações, que mostra o como as organizações têm que estar atentas para não serem muito complacentes, para não acomodarem, né? E não perderem potencial ao longo do tempo. E isso é um ponto de atenção muito relevante na vida das organizações. Muitas organizações declinam, né? Sejam elas hospitais, indústrias, empresas prestadoras de serviço, porque elas não têm essa atenção. Elas não estão sempre se reinventando, né? E esse movimento recente que o Mater Dei está fazendo agora de expansão atende também a isso, né? Não acomodar. Eu costumo dizer que eu tenho o vírus da inquietude, né? E a Rede Mater Dei também tem, né? A gente está sempre, isso vem, obviamente, do Dr. Salvador, isso vem do Dr. Elvésio, que, aliás, é uma pessoa que precisa ser lembrada, né? Dr. José Elvésio de Souza foi nosso diretor administrativo, uma grande figura humana, uma pessoa com a qual eu também aprendi muito, né? Dr. Elvésio, por exemplo, ele tinha uma relação com o paciente que procurava o hospital, às vezes para fazer uma reclamação, que pouquíssimas vezes eu vi uma habilidade igual para lidar com essas situações, né? Ele tinha uma figura que ele usava que era a seguinte: olha, quando um paciente chega para reclamar de você, é como se fosse um copo cheio de água, né? Enquanto ele não esvaziar aquele copo d'água, você não coloca dentro dele nada. Então, deixa ele esvaziar, depois você, junto com ele, vão pôr lá dentro o líquido que vocês quiserem pôr juntos. Mas ele tem que falar, ele tem que colocar para fora aquilo que ele tem. Muitas vezes, né, nós não temos a paciência, né, e nem temos uma noção sábia disso, né? Então, o paciente começa a falar, a gente interrompe ele, intercorta diálogos, né?
Isso não é produtivo, isso não é bom. E muitas outras passagens do Dr. Elvésio, muito interessantes, sabe? Foi uma figura também, né, muito importante nas primeiras décadas de vida do Mater Dei, que infelizmente nos deixou 3 anos atrás, mas é uma figura que a gente sempre lembra dele com muito carinho também. Ele era muito amigo do seu pai, né? Irmão, né? Era um irmão que a vida trouxe, que era amigo do papai desde os 12, 13 anos de idade, né, que deixou a odontologia para cuidar da direção administrativa do Mater Dei nos primeiros anos, né? Fez uma dobradinha com o Dr. Salvador perfeita, né? O Dr. Salvador trabalhava no consultório, fazia muito parto, o Dr. Elvésio dava apoio na área administrativa, né? Formaram um time de pessoas muito importante para o Mater Dei, né? Nas diversas épocas aí, e hoje é lembrado com muito carinho, cuidado por todos nós. É verdade, deve ter sido uma pessoa, acho que não cheguei a conhecê-lo, mas todo mundo fala muito bem dele, né? Acho que nunca vi alguém para falar um mal dele. É verdade. Doutor Henrique, eu queria mais uma vez agradecer a sua presença aqui. Sei que não é fácil ter um tempo na sua agenda, mas foi ótimo, adorei a conversa, aprendi muito sobre a rede Mater Dei. E outra coisa que eu quero agradecer é porque eu sei que esse vídeo agora vai ser obrigatório para todo colaborador da rede Mater Dei, então minha audiência vai aumentar em todos os estados do Brasil, né? Vou ficar famoso. Mas sério mesmo, muito obrigado. Eu sei que não é fácil para alguém o tanto de coisa que deve ter na sua mesa aí para você resolver agora, tirar 1 hora para conversar comigo foi, sim, surpreendente. É isso, Daniel, maior honra, maior prazer, né? Eu acho que é o que eu estava dizendo há pouco, né? Que a tecnologia hoje, ela serve principalmente para isso, como instrumento. A tecnologia não é um fim em si mesmo, né? Eu acho que os seus podcasts têm conseguido isso, né? Aproximar médicos, né? Aproximar pacientes de médicos, aproximar pessoas, né? Eu acho que esse é também um dos princípios da rede Mater Dei. Nós queremos estar perto das pessoas, né? A gente só gosta, se apaixona, né? E se envolve com projetos quando a gente conhece o projeto. E quando a gente identifica no projeto pontos em comum com aquilo que a gente acredita. Então, acho que esses podcasts que você tem produzido têm permitido isso, né? Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. Não, obrigado. Então já vou fazer mais convites aí para você aparecer. E acho que não preciso nem desejar sucesso, porque eu sei que o Mater Dei de Salvador vai ser um sucesso, não tem como não dar certo. Mas todo sucesso aí para a rede Mater Dei, porque é uma rede fantástica e que tem muito a contribuir com a medicina do Brasil ainda, né? Muito obrigado pela confiança, viu, e pelo convite, tá? Tá ótimo, doutor. Até mais, doutor Henrique, até mais. Mais um forte abraço. Abraço. Muito bom. Tchau, tchau. Chegamos ao fim de mais um Pod Spinecast com um convidado de alto garbo e elegância, Dr. Henrique Salvador. Quem diria que a gente chegaria tão longe, hein, mãe? Pois é, duvidaram, mas o Pod Spinecast segue firme e forte. Eu quero agradecer a todo mundo que aguentou até agora. Se você gostou, deixa um like, deixa um joinha, compartilha isso. E por falar nisso, se você trabalha na rede Mater Dei, pode ficar ligado que nós vamos rastrear. Se você não compartilhar esse podcast com pelo menos umas 5 pessoas, vixe, não sei não, hein? Pode ser que sua cabeça esteja em risco. Compartilha com o máximo de gente possível, manda para aquele grupo de faculdade, manda para os amigos. Vamos fazer o Pod Spinecast chegar no máximo de gente possível. Um grande abraço, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo Pod Spinecast.